Como hoje é a última sexta-feira do mês, é dia de conversar com Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político, maior especialista em eleições do Brasil. Vamos ao índice CNN. Lavareda, eu queria começar falando, trazendo os números do nosso agregador de pesquisas, agregador desenvolvido pelo IPESP Analítica, que calcula a média de todas as pesquisas de aprovação e desaprovação do governo e nos traz aqui a série histórica que estamos vendo na tela. Lavareda, os 2 primeiros meses do ano eleitoral não trouxeram bons ventos para o Palácio do Planalto. Segue a desaprovação maior do que a aprovação, um aumento agora para 3 pontos percentuais de saldo negativo, como a gente vê na tela, 50% de desaprovação, 47% de aprovação, era 50 a 48 em janeiro. Queria uma avaliação sua do quanto esse noticiário negativo, caso Master, desgaste de imagem do Supremo Tribunal Federal, agora a gente vendo também CPMI do INSS e aquele desfile no Rio de Janeiro que teve Lula como homenageado, que para alguns pode até ter soado como um presente de grego ou um cavalo de Troia nesta batalha eleitoral que se avizinha. Na sua avaliação, todos esses fatores e o que mais explicam este momento de desaprovação maior do que aprovação para o governo, Lavareda? Boa tarde, Yuri. Boa tarde aos espectadores que estão nos acompanhando. Prestar atenção nesse saldo de aprovação e desaprovação, como nós já comentamos diversas vezes aqui, Yuri, é uma coisa fundamental, sobretudo nessa etapa da campanha. Lembrar para o espectador que uma eleição na qual o incumbente, que é a pessoa sentada na cadeira, no cargo, seja de prefeito, de governador, de presidente, que esse incumbente está disputando a eleição, está buscando, lutando para ser reconduzido, a sua aprovação é uma variável, é um fator fundamental, sobretudo nesse primeiro semestre do ano da eleição. A partir de junho, julho, Yuri, quando a campanha ganha uma definição, nitidez, com a fixação das candidaturas, essas variáveis, intenção de voto e aprovação, vão se associando bastante. Você não vai, no segundo semestre, lá por volta de agosto, nós não vamos conseguir discernir bem o que é a aprovação do Lula e o que é a intenção de voto do Lula, exatamente o que puxa o quê. Mas nesse momento é muito importante. Eu chamaria a atenção, Yuri, você já destacou os principais fatores associados a esse desgaste que se acentuou agora nesse início de ano do governo. Eu chamaria a atenção para o primeiro fato mais importante ainda ao final de 2025, que é o escândalo do Banco Master. É preciso nós termos em mente que qualquer grande escândalo de proporções magníficas, enormes, como esse do Banco Master, ele termina afetando o incumbente, termina afetando o governo da vez, mesmo se o governante não tem envolvimento direto, seu CPF não está comprometido, nem os seus auxiliares mais próximos, eventualmente não esteja comprometido no escândalo, nos fatos apurados. Porque o escândalo atrai toda a atenção da opinião pública. O escândalo diz para o eleitor comum, mediano, que o sistema está, entre aspas, desarrumado, que as coisas não estão funcionando, que o país está saindo do controle e que o país está fora do rumo ou no rumo errado. E isso prejudica, alcança em cheio o incumbente. Então, nós avançamos nesse clima do escândalo do Master para esse ano, e aí, você lembra, tem essa casca de banana colocada na avenida, no caso da avenida com nome específico, Marquês de Sapucaí, desfile do Carnaval. E aí o volume do noticiário negativo sobrepujou em muito quaisquer vantagens, quaisquer pontos positivos que pudessem vir a beneficiar a figura do presidente e do seu governo. Desde a avaliação do Tribunal Superior Eleitoral, aquele voto da ministra Carmen foi praticamente um cartão amarelo levantado em direção ao governo. Depois, o noticiário, como eu dizia, negativo durante toda a cobertura do Carnaval. E até, Yuri, eu não me surpreenderia se as pesquisas qualitativas mostrassem que uma parte da população menos informada terá confundido e achado que a desclassificação da escola foi um cartão vermelho por conta
da homenagem feita ao presidente. Ou seja, uma coisa bastante negativa. Mas antes de encerrar, que eu estou me estendendo mais para ajudar a compreensão desse tópico que você nos traz, é importante chamar a atenção que esses fatos negativos, eles encontram o governo desguarnecido ainda de uma sólida ou mais substantiva imagem construída na opinião pública, sobretudo no que concerne a economia. E o governo, nas entrevistas, os representantes do governo, o ministro Haddad, entre outros, e principalmente ele, se orgulham dos números de emprego, de crescimento do PIB, de crescimento da pontuação da Bolsa. São muitos os indicadores objetivos que poderiam vir a ser explorados pelo governo. Mas olha só, Yuri, 20 dias atrás, a Quest perguntou na sua pesquisa mensal se a economia nos últimos 12 meses havia melhorado, piorado ou ficado igual. 43% dos respondentes, dos entrevistados, disseram que nos últimos 12 meses a economia tinha piorado. 24% apenas que havia melhorado e 30% que tinha ficado do mesmo jeito. Ou seja, é fácil entender a resposta de uma pergunta subsequente da mesma pesquisa, que disseram 56% disseram que o país estava no caminho errado, e ao passo que 36% apenas responderam que estava no caminho certo. O governo tem pouco tempo, cada vez vai se estreitando o intervalo de tempo para construir ou tentar construir, numa porção maior da opinião pública, uma percepção positiva a respeito da condução, sobretudo da economia, que o governo imprime ao país. Pois é, essa é a questão. A areia do lado de cima da ampulheta está diminuindo. Estamos há 8 meses das eleições do primeiro turno, mas o tempo está correndo. Vamos trazer agora 2 telas com dados da pesquisa Atlas Intel Bloomberg, que foi divulgada nesta semana. Pesquisa que mostrou empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula em segundo turno. Hoje, Paraná Pesquisas mostrou um empate técnico também em primeiro turno, ainda que no limite da margem de erro. Mas já está aqui na tela, Lavareda, uma pergunta bastante interessante, que é o seguinte: o que mais preocupa o eleitor? Um novo mandato de Lula, uma vitória de Flávio Bolsonaro, ou ambos são preocupantes? E aí, pelos números que a gente tem na tela, Lavareda, fica visível a polarização desses dois campos. E isso, de certa forma, ao meu ver, é um outro modo de se medir a rejeição que cada nome desperta no grupo político oposto e o quanto está estreito o caminho do nem-nem, aqueles que se preocupam com ambos, não? Verdade, Yuri. E veja o seguinte, esse quadro, esse gráfico que você projeta na tela para os espectadores, ele revela uma polarização eleitoral cujos contornos são muito semelhantes àqueles do segundo turno de 2022. Primeiro, lembremos isso, tá certo? Esse resultado é muito parecido com a distância de 2022. Dito isso, é importante para o espectador um pequeno conselho com relação à interpretação das pesquisas, Yuri. E esses dados, olha, a pesquisa fala em medo ou preocupação, a primeira, e muitos analistas fazem erroneamente a leitura de que isso aí caracteriza uma população, o Brasil entrando numa eleição amedrontado, os eleitores amedrontados de um lado, amedrontados do outro. Ou seja, o medo tomando o papel de protagonista da eleição de 2026. Não é bem assim. Basta o espectador nosso imaginar se a pergunta tivesse sido levemente diferente. Perguntasse assim, o que é que lhe causará mais alegria como resultado da eleição desse ano? Os números invertidos seriam os mesmos. Mais de 92% apontariam um candidato ou outro e poderia-se ler, então, que a eleição de 2026 é caracterizada pela alegria das pessoas. Se mudássemos, isso é polissêmico, se mudássemos para a tristeza, resultados parecidos e a eleição poderia ser descrita como uma eleição na qual os brasileiros estavam mergulhados na tristeza absoluta. E, Yuri, não vamos esquecer, qual é o time pelo qual você torce em São Paulo? Eu sou corintiano, sim. Pronto, imagine as vésperas de um jogo, de uma final, Corinthians e Palmeiras, digamos assim. Se perguntassem qual dos resultados os torcedores paulistas teriam mais medo, teríamos números parecidos. E algum analista desavisado concluiria
que o futebol de São Paulo estaria tomado pelo medo, Yuri. Isso aí uma certa uma ambiguidade conceitual que a gente precisa dar o devido desconto. Devagar com andor na interpretação dessa tal polarização afetiva. A gente tem mais uma tela aqui que você quis nos trazer, que é uma pergunta que também a Atlas costuma fazer nas suas séries históricas. Ela pergunta como o eleitor votaria hoje se a lista de candidatos fosse a mesma que disputou em 2022 o Palácio do Planalto. Por isso que você vê os nomes de Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. O que chama atenção nesses dados, além desta diferença muito parelha entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lavareda? Ô Yuri, o Atlas, o nosso Andrei, que é o CEO do Atlas, está de parabéns por utilizar essa pergunta, que é bastante utilizada mundo afora, a pergunta de reiteração de voto, é como é chamada essa pergunta. E aí, por que eu selecionei isso para nós conversarmos? Porque também outro dado, outro gráfico que a pesquisa nos traz, que é didático, porque o eleitor vai se acostumando a incrementar seus níveis de análise das pesquisas, porque esse ano vai haver centenas e centenas de pesquisas, né, Yuri? Então é preciso promover. O que é que tem de interessante? Veja só, Yuri, se você pega voto branco e nulo, outros candidatos, Ciro Gomes e Simone Tebet, esses resultados são praticamente os mesmos dentro da margem de erro, alguns exatamente iguais, como a categoria outros candidatos ou voto branco e nulo, do resultado do primeiro turno de 2022. Agora, veja só, Lula, 44,9%, Jair Bolsonaro, 43,4%. Em 2022, esses resultados são sobre o total dos eleitores, obviamente. Em 2022, Yuri, Lula teve 36,6% e Bolsonaro 32,6% no primeiro turno. Então, uma distância imensa para esses resultados daí. O que é que discrepa dessa reiteração de voto do resultado efetivo? Um fator que vai ter um papel especialíssimo, mais uma vez, na eleição de 2026 e que ameaça descolar frequentemente o resultado das pesquisas do resultado das urnas, qual seja a abstenção, Yuri. 21% de abstenção. E as pessoas não dizem aí que não votaram em 2022. E mais de 32 milhões de brasileiros não compareceram para votar no primeiro e no segundo turno de 2022. Yuri, é preciso ficar atento a isso. Sem dúvida alguma, ainda mais que em 2022 fomos surpreendidos pelo fato de ter mais eleitores indo votar quando normalmente tem havido, né, aumento da taxa de abstenção. Em 2022 ocorreu um fenômeno diferente. Lavareda, a gente está prestes a concluir nosso quadro, mas antes ainda dá para lembrar um fator importante também para ficar no radar de quem está nos acompanhando. Estamos chegando perto do chamado prazo de desincompatibilização. Nada mais é do que um limite para que, por exemplo, e eu não vou citar por acaso isso, governadores possam disputar outros cargos antes de terminar os seus mandatos nestas eleições. Isso é crucial tanto para a oposição quanto para o governo. A gente vai trazer uma lista bem rápida aqui de quem pode deixar o cargo ou, se permanecer, só poderá disputar a reeleição. Estão aí os governadores como Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior do Paraná, Ronaldo Caiado de Goiás, Romeu Zema do Novo, de Minas Gerais, e coloquei o ou não a lá Caetano Veloso, porque Tarcísio de Freitas, Republicanos, muita gente de olho se ele sairia ou não. Por preço de hoje, ele não se desincompatibiliza, vai para a reeleição, Lavareda. Ô, Yuri, também rapidamente, para a gente fechar o quadro, desses três primeiros nomes, Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, sairá um candidato a presidente e talvez, é hipotetizado, um candidato a vice-presidente, que daria uma chapa de 2 ex-governadores, bastante densidade. O candidato Romeu Zema é uma incógnita. Ninguém sabe se ele vai ser candidato ao Senado ou não. E Tarcísio de Freitas, você já relatou a preço de hoje, ele é candidato a governador e o desempenho de Flávio Bolsonaro nas pesquisas afasta aquela pressão que havia anteriormente de setores da direita para que o governador Tarcísio competisse, que deixasse de lado a tentativa de voltar aos bandeirantes, ao Palácio dos Bandeirantes, e fosse para a disputa presidencial.
A preço de hoje, é esse o quadro, é sabermos logo mais, isso vai se definir em março, qual desses governadores do PSD será o escolhido do partido. Lembrando, só para complementar, que março é um mês decisivo também para a política eleitoral, porque é o mês da janela partidária, que vai de 6 de março a 5 de abril, quando há aquele troca-troca, aquela infidelidade legitimada pela legislação eleitoral, e quando os candidatos vão em busca de melhor acolhida nas legendas em função de financiamento, em função de candidaturas majoritárias nos seus estados e em função também da densidade maior ou menor das candidaturas presidenciais dos respectivos partidos. Yuri. É quando o tabuleiro vai ser de fato formado, as peças colocadas, e a gente vai trazer, claro, ao longo de toda esta cobertura, como cada uma dessas peças no xadrez vão se movimentar. E você já sabe, mas não custa te lembrar, Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político, maior especialista em eleições no Brasil, que está sempre conosco no 360, no quadro Índice CNN, uma análise aprofundada, sempre baseada em dados e conhecimento do que está por vir nesta corrida eleitoral. Lavareda, até a próxima. Abraço e até a próxima, Yuri.